As notícias que vêm de Brasília informam que o seu Aécio Neves, senador suspenso, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Câmara dos Deputados, uma série de coisas, vive um momento muito ruim do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista pessoal. Dizem que ele oscila entre choros clamorosos, gritando na sua mansão em Brasília, e bebida. Não se sabe dizer se é cachaça, se é uísque, e também não informam se ele consome altas doses de crack. Mas o desenho é de que o seu Aécio Neves vive um grande mal-estar como ser humano. Sabem que, do ponto de vista humano, já que eu trabalho com pastoral, sou um sacerdote, eu sinto dor, eu tenho compaixão do sofrimento do seu Aécio Neves. Agora, do ponto de vista político, analisando assim, racional e friamente, o seu Aécio colhe o que ele realmente plantou. Como eu disse, como é que um homem que já foi governador por duas legislaturas, num grande estado de Minas Gerais, como é que ele, que foi presidente da Câmara, portanto, um porta-voz importante junto aos poderes da República, senador da República, candidato ao presidente da República que angariou mais de 51 milhões de votos de todo o povo brasileiro, entre os malandros que votaram nele, como setores da Polícia Federal, setores do Judiciário, que fizeram campanha declarada a favor dele, usando informações privilegiadas, mentirosas, distorcidas, para que ele levantasse 51 milhões de pessoas, enganando muitos milhões desta cifra toda, com apoio amplo da mídia, principalmente da TV Globo, associada com ele, porque recebia vultosas verbas com as intermediações dele a partir do governo de Minas Gerais. Como é que ele pode e não valoriza nada? E continua sendo safado, continua golpista, usa o seu cargo de presidente do segundo maior partido, apesar de ser o pior deles, um dos piores deles, para atentar contra a democracia, para ajudar a dar um golpe, unindo-se a um marginal e presidiário que se chama Eduardo Cunha, e outro que está prestes a ser preso, Michel Temer, malandro, traidor, cafajeste. O que esperava o seu Aécio Neves, se não colher amarguras, se não gritar em altos brados por socorro que não vem de lugar nenhum? Agora, analisando um pouco mais, o seu Aécio Neves chega a esse ponto porque as mobilizações populares dos trabalhadores, das centrais sindicais, dos sindicatos, de todos os segmentos da produção no Brasil, intelectuais, artistas, até mesmo os religiosos mais honrados, mais comprometidos com o Cristo do povo, que avançam sobre o poder para expulsar do poder todos os vendilhões, malandros e traidores, isso atinge o seu Aécio Neves. Portanto, ele é a cara da crise da pressão nacional. E o que se passa com o seu Aécio Neves, nesse desespero que essa gente, sem base humana, sem base fortemente alicerçada no humano, no social, tende a cair nesse degrau rolante para baixo da degradação. Aécio Neves é apenas a radiografia e a foto do que acontece com todos os golpistas decadentes, mais hoje ou mais amanhã. Os choros de Aécio Neves
não são os choros dos desempregados, não são os lamentos dos excluídos que ele ajudou a excluir, não são as tristezas daqueles que veem as suas aposentadorias ameaçadas, que veem seus direitos pisados. O choro do Aécio Neves, do seu Aécio Neves, é o choro de um fracassado que tentou o mal contra todo o povo brasileiro. Este choro amargo vem também da alegria de um povo que se levanta e que se rebela. Portanto, o que nós desejamos é que Aécio Neves aumente a intensidade do seu choro. Que Aécio Neves lamente ainda mais a traição, lamente ainda mais a molecagem que ele fez contra o Brasil, com esse chororô se articulando com o agora presidiário, com o marginal Eduardo Cunha, tanto quanto ele, com Cabral, repito, com Michel Temer, com toda essa quadrilha que tomou o poder graças a um golpe. E ele precisa ser acompanhado por outros que estão no Judiciário, que estão no Supremo Tribunal Federal. Precisa ser acompanhado no choro, nas lamentações, também pelo seu amigo Sérgio Moro, lá de Curitiba, cujo dia também chegará. Ah, chegará. Todos os que praticam injustiças, que fazem o mal, principalmente atingindo os trabalhadores e os pobres, um dia chorarão como Aécio Neves. Um dia se lamentarão e um dia afundarão na mais profunda solidão, fruto do abandono dos amigos oportunistas, cafajestes, que só contaram com esse tipo de gente porque também queriam roubar, queriam assaltar. Então, benditas lamentações de Aécio. Pode ser que nesse processo ele até tenha uma crise profunda, coisa que pode acontecer com o ser humano. Tem uma crise profunda e a sua consciência o corrija, se é que ele tem consciência, mas que ele perceba toda a situação e se corrija e se emende com o povo. Quem sabe um dia pode até ser eleito vereador, quem sabe até prefeito de uma cidade do interior em Minas Gerais e volte a servir o povo. Afinal, ele não é nenhum guri, não é nenhum adolescente, não é nenhum jovem, está quase com 60 anos, mas ainda poderá servir amadurecido, convertido ao bem e à justiça. Quem chora um dia pode sorrir, se corrigir e se compor com o coletivo, com os interesses da maioria. Abraços críticos, enquanto nós pensamos sobre tudo isso. Fraternidade a todos que pensam e refletem para não traírem o povo num momento muito difícil como esses.